Olá, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar abordando o traumatismo crânioencefálico. Vamos lá? Ele é definido como todo trauma que direta ou indiretamente acomete o encéfalo, os seus envoltórios, crânio, meníngeos. A principal causa do TCE são os acidentes automobilísticos, seguidos de quedas, acidente por arma de fogo e atividade esportiva. A população comumente afetada são os adultos jovens do sexo masculino, responsável por 80% dos casos. No mundo, tem 10 milhões por ano de internações, terceira maior causa de morte. O número de homens é maior do que o de mulheres. E os jovens, as causas é acidente de carro, quedas, agressões e esportes. Na avaliação inicial se observa a história clínica, o exame físico geral, a avaliação neurológica pela escala de coma de Glasgow, o tipo e gravidade do acidente, nível de consciência, sinais e sintomas neurológicos e presença de fratura no raio-x. Muitos fatores influenciam na avaliação neurológica. Por isso, a avaliação cardiopulmonar deve acompanhar o exame neurológico. O controle e a manipulação das vias aéreas, respiração e circulação são prioritários. O uso de álcool, drogas que deprimem o sistema nervoso ou ainda fatores tóxicos podem influenciar na avaliação inicial do paciente. O TCE pode alterar os dados vitais, sendo muito difícil saber se essas alterações se devem ao TCE ou a outros fatores. Hipertensão, aumento da pressão, bradicardia, diminuição do pulso e diminuição da frequência respiratória são uma tríade de Cushing. São uma resposta específica ao aumento agudo e potencial fatal da hipertensão intracraniana, indicando a necessidade de intervenção médica. A avaliação da reação pupilar, que é essa bolinha pequenininha que a gente tem no meio do olho, avaliada por sua simetria e resposta igual à luz, tanto de um lado como do outro. A diferença de mais de 1 milímetro no diâmetro das pupilas já é considerada normal, uma mais abertinha do que a outra. Uma resposta lenta ao estímulo luminoso, você bota a luz, um responde, o outro não, ou então os dois respondem lentamente, pode indicar uma lesão intracraniana. A pesquisa de diminuição da força muscular, como é feita isso, Pro? A vítima com paresia ou paralisia, ou ele tem uma dificuldade do movimento muscular, ou ele paralisou mesmo, de uma das extremidades, isto é, com resposta motora não simétrica, indica lesão intracraniana. Uma perna mexe, a outra não mexe, uma perna tem movimento, a outra não. Às vezes movimentos involuntários, tudo isso tem que ser observado. O objetivo do exame neurológico é determinar a presença de lesão cerebral, sua severidade e uma deterioração neurológica. Lembrando-se que, para avaliação da escala de coma de Glasgow, com índice igual ou inferior a 9, deve-se solicitar a presença do médico no local da ocorrência. Independente da escala de coma, o paciente é considerado com TCE grave se apresentar algumas dessas situações: assimetria da pupila, assimetria motora, fratura de crânio com perda de licor ou exposição de tecido cerebral, deterioração neurológica, queda de 2 ou mais pontos da escala de coma de Glasgow, ou cefaleia intensa, muita dor de cabeça, ou aumento do diâmetro de uma pupila, ou desenvolvimento de paresia assimétrica, fratura com afundamento de crânio. A gravidade pode ser leve, de 14 a 15, moderada, de 9 a 13 e grave de 3 a 8. Vamos agora entender? A abertura ocular é espontânea, 4. Estímulo verbal, 3. Estímulo doloroso, 2, ausente, 1. A resposta motora obedece o comando, levanta a perna, o braço, localiza a dor, retirada do estímulo doloroso,
Depois que você faz o estímulo doloroso e retira, tipo um beliscão na perna. Flexão ao estímulo doloroso, ele flexiona com a dor. Extensão, ele estende. Que a gente fala de postura decorticada e postura descerebrada. Ou é ausente. E a resposta verbal, ele tá orientado, fala direitinho, sabe seu nome, tudo, ele tá confuso. Palavras inapropriadas, sons inespecíficos ou ausentes. Tudo isso tem que anotar. E no lado tem para lactantes, porque o que é que diferencia para lactante? Na resposta, porque eles não sabem falar. Ele balbuceia, choro irritado, choro à dor, gemido à dor ou ausente. Essas são as diferenças, e daí nós temos a pontuação. E com essa pontuação que a enfermeira anota, nós temos se é leve, moderado ou grave. Sendo que a gente sempre tem que estar avaliando, porque uma pessoa pode chegar leve e em pouco tempo está em grave, tá bom? Classificação. Nós temos traumatismo de crânio fechado, traumatismo craniano com fratura e afundamento e traumatismo craniano aberto, tá? O fechado, ele tem ausência de ferimentos no crânio, ou quando muito, uma fratura linear, ou um corte bem linear. Quando há lesão estrutural macroscópica do encéfalo, é chamado de concussão, quando não há lesão do encéfalo. É concussão. Já a contusão, laceração, hemorragias e edemas, podem acontecer lesão do parênquima cerebral. Aí nós sabemos do atleta, se ele teve uma concussão com a batida da cabeça ou uma contusão, tá? Fratura linear sem afundamento. Não requer tratamento específico, somente a observação, se houver suspeita de lesão cerebral. Atenção às fraturas que cruzem o leito vascular, a parte vascular, né? Mais vascularizada. Ou aquelas fraturas que pegam as suturas, não tem um parietal, occipital, frontal, que pegue justamente essa região que une, ok? Em virtude da possibilidade de hematoma epidural. Afundamento do crânio. Pode não ser uma emergência cirúrgica, dependendo da lesão cerebral, mas devido ao risco de sequelas graves e crises convulsivas de difícil controle, geralmente o tratamento é cirúrgico com retirada e elevação do fragmento ósseo, tá? E fratura do crânio aberto, havendo comunicação direta entre o escalpo lacerado e a substância cerebral. Essa condição é diagnosticada por tecido cerebral visível ou perda do líquido cefalorraquidiano, exigindo tratamento cirúrgico. Olá, um afundamento, uma fratura, tá? Composta. Fratura na base do crânio. O diagnóstico clínico se baseia na perda do líquido cefalorraquidiano. Muitas vezes acontece essa saída pelo ouvido, otolicorreia, ou pelo nariz, rinolicorreia. Equimose na região da mastoide, sinal de Butler. Sangue da membrana tipânica, hemotímpano. E equimose periorbitária, olhos de guaxinim. Não se preocupe que a gente vai ver olhos de guaxinim. Esse tipo de fratura muitas vezes não aparece na radiografia convencional indiretamente. A suspeita surge devido à presença de ar intracraniano e opacificação do seio esfenóide. Quem entende isso é o médico, fiquem tranquilos. Olá, equimose retroauricular, sinal de Butler. Aquele roxinho que vocês estão vendo ali atrás da orelha. Equimose periorbitária, olhos de guaxinim. Tá vendo? Concussão e contusão. Concussão é a perda imediata e transitória da consciência no momento do trauma, recuperável em 24 horas ou menos, sem sequelas. Acompanha-se de amnésia retrógrada e pós-traumática.
não há alterações estruturais histológicas. Geralmente é mais intensa logo após a lesão e não causa lesão no parênquima cerebral. Pode ser acompanhada de diversas anormalidades autonômicas, incluindo bradicardia, diminuição da pulsação, hipotensão, diminuição da pressão e sudorese, que é o suor. O diagnóstico é essencialmente clínico. A concussão. Já a contusão cerebral são lesões traumáticas focais e superficiais causadas pelo atrito entre o cérebro e o crânio no momento do trauma. São muito comuns na face orbitária dos lobos frontais e região anterior dos lobos temporal frontal. Geralmente apresenta lesão do parenquimatoso, a lesão da parte parenquimatosa, com graus variáveis de hemorragia, edema e necrose. Ocorre déficits neurológicos que persistem por mais de 24 horas. Não costumam deixar sequelas importantes, mas podem originar focos epileptogênicos e resultar em anosmia por lesão dos bulbos e nervos olfativos. Então, ele tem a dificuldade respiratória, sentir cheiro. Ele tem algumas sequelas simples, mas ele tem, porque aí houve sequela. É uma contusão, não é uma concussão. Padrão ouro para diagnóstico é a ressonância magnética, tá? Que é cara, ó lá, afetou. Ali na parte temporal. E a lesão axonal difusa, é caracterizada pelo coma prolongado que às vezes tem. É uma lesão de alta velocidade com estiramento, chacoalhamento do tecido cerebral, com mortalidade de 33% e, no caso mais severo, de 50%. Geralmente causada por um aumento da pressão intracraniana secundária ao edema cerebral, causado por mini hemorragias petequias na substância branca. O diagnóstico é realizado em pacientes em coma com postura de descerebração ou decorticação. Então, ele tem uma diminuição muito grande. Por isso que tem que fazer a ressonância, tem que fazer o raio-x do crânio, tem que acompanhar. Mas o coma, ele é prolongado, tá? Temos os hematomas. Tem aquele hematoma que é epidural, que ele é localizado entre o crânio e as membranas mais externas do revestimento do cérebro. Ocorre entre 1 a 3% dos TCEs. São lesões associadas a fraturas que laceram uma das artérias ou veias meníngeas. Em geral, a perda da consciência logo após o trauma, com recuperações após alguns minutos e horas. Entretanto, posteriormente, o paciente começa a ficar letárgico e ocorre deterioração neurológica, podendo haver herniação cerebral se não tratada. Porque com um sangramento, um lado sangra, do outro lado comprime o cérebro. Alterações pupilares e hemiparesia, um lado mexe, um lado não mexe, contralateral ao local da lesão. Associada a alterações da consciência, são os achados mais comuns no exame físico. Cirurgia para a drenagem do hematoma é o tratamento de escolha. Olá, o hematoma, ou a parte da dura. Hematoma epidural. Olha como fica no exame de raio-x, uma ressonância magnética. E tem um hematoma subdural, agudo, localizado entre as membranas que revestem o cérebro. É encontrado em pacientes que sofrem traumatismo decorrente de aceleração e desaceleração em altas velocidades. Pode ser simples e tem bom prognóstico quando não há lesão cerebral associada. Hematomas subdurais complicados são acompanhados de laceração do parênquima e dos vasos. O quadro clínico se caracteriza geralmente por coma e por diversos graus de alterações focais. O tratamento pode ser cirúrgico ou não, dependendo do tipo da extensão, porque é um tipo de hematoma que ele pode ser, se for bem pouquinho, ele pode ser absorvido pelo organismo. Ó, um hematoma subdural agudo. E o crônico
A apresentação é tardia, pelo menos 20 dias depois do trauma. É mais comum em crianças e em idosos, alcoolismo, epilepsia, uso de anticoagulante, diálise renal predispõe os pacientes a terem essa complicação. O quadro clínico é insidioso, caracterizado por confusão, distúrbio da memória, apatia e alteração da personalidade. Dor de cabeça é comum. O diagnóstico é feito através da tomografia computadorizada de crânio. O tratamento é cirúrgico. Olá? Olhe a extensão da lesão. E o subaracnoide, em geral, acompanha traumatismo cranianos moderados e severos, injúria de pequenas veias corticais que passam através do espaço subaracnoide. Pode ocorrer associada a outras lesões, tá? Esse é um subaracnoide. Tá? O tratamento, como é? As vítimas de DCE devem ser transportadas recebendo oxigênio, pois a hipóxia agrava o edema cerebral e com a cabeça elevada a 30 graus. Por isso que nos TCEs é solicitado ao médico. Por quê, Porque pode necessitar de intubação orotraqueal, porque só a máscara de ventilação, mesmo aquela, né, de ventilação a 100%, a reinalante, às vezes não oferta o O2 necessário. E com a cabeça elevada a 30 graus, o que facilita o retorno venoso, atenuando o edema. Isso se ele não teve um comprometimento da coluna vertebral, porque cada caso é um caso. Havendo ferimento, enfaixa a cabeça, porém sem exercer pressão no curativo, pois em caso de fratura de crânio, a compressão poderia lesar o cérebro com fragmentos ósseos, agravando, e uma hemorragia ele tem para onde se expandir. A vítima desorientada e agitada garanta-lhe proteção, seja gentil, porém consistente, firme, tá? O protocolo é uma avaliação primária, que é o ABC, que agora é CABD, né? CABD, que primeiro você olha a circulação, as vias aéreas e a respiração. Primeiro ponto é a circulação. Imobilização da coluna cervical, tá bom? Coloca-se o colar cervical e a prancha. Realização do exame neurológico rápido. AVID, ele está alerta, ele tem resposta verbal, ele tem resposta à dor, sem resposta. Avaliação pupilar, tem simetria ou reação à luz. E avaliação sensomotora, ele tem uma simetria motora e sensitiva das extremidades. Depois disso tudo, vem aqui, aí pega o acesso, já está na ambulância, está tudo direitinho, a gente vem para uma avaliação secundária, tanto aqui como numa UPA. Qual é a avaliação secundária depois daquilo? Inspecionar se tem lacerações, saída de licor cefalorraquidiano pelo nariz ou ouvido, se tem fraturas, lacerações com fraturas, inspeção das lacerações do couro cabeludo, presença de tecido cerebral, afundamento do crânio, perda de substância e perda de licor. Então, a gente tem que tirar o cabelo e inspecionar, tirar assim, ó, fazendo um movimento para retirada e inspecionar tudo direitinho. E a escala, e determinar a ação da escala de coma de Glasgow, onde a enfermeira vai dar a nota, de acordo com a resposta ocular, de acordo com a resposta verbal e de acordo com a resposta motora. Palpação da coluna cervical para descartar a possibilidade de fraturas, determinar a extensão das lesões, reavaliação contínua, observando os sinais de deterioração, frequência e parâmetros. Tudo isso é muito importante e a gente vai fazendo com consciência, porque ele chegou à unidade, quando ele chega, ele vai ter que ver o acesso para administrar a medicação conforme prescrição médica, a gente vai ter que tirar a roupa, a gente vai ter que passar a sonda caso o médico tenha prescrevido. Então, o técnico tem que preparar o material da sonda para a enfermeira passar, tem que limpar, tem que tirar a roupa, tem que colocar a roupa da unidade, administrando o medicamento que o médico quer e tendo consciência daquilo que você está fazendo, porque você entende quais são os cuidados que estão sendo prestados. Isso é muito importante. No tratamento, o médico pede a tomografia computadorizada do crânio, prevenção e tratamento de hipotensão e hipóxia, se necessário, intubação orotraqueal. Então, o médico pode muito bem passar uma intubação orotraqueal.
No TCE leve, né, tomografia computadorizada, se perda de consciência de mais de 5 minutos. Amnésia, cefaleia grave, ECG é necessário, ou déficit neurológico focal. Se exames normais, paciente assintomático, após algumas horas pode receber alta sob observação nas próximas 24 horas, tá? Então, tudo vai depender da consciência dele. Mais do que 5 minutos, ele só sai com tomografia computadorizada. E menos de 15, você pede um ECG, eletrocardiograma, tá? Você não, o doutor. Geralmente é um padrão. O moderado, ele vai pedir uma tomografia computadorizada do crânio, ele vai avaliar, tá? A ressonância, tudo isso. Hospitalização em UTI, avaliação neurológica frequente e nova tomografia computadorizada se necessário. No grave, a prioridade é a correção de hipotensão e hipóxia, diminuição da oxigenação e diminuição da pressão. Avaliação neurológica, tomografia computadorizada de crânio, intubação orotraqueal, cuidado com broncoaspiração, né? O líquido da saliva aí para os brônquios, no pulmão. Monitorização, ele mantém 30 e 35, a maquininha que leva oxigênio, tá bom? Evitar hiperventilação, se necessário, ele faz expansão volêmica com os cristalóides, ali onde bota o soro. Ele bota um ringue, alguma coisa, para estar aumentando a volemia. Ele avalia a pressão intracraniana, tá bom? E ele tenta normalizar. Previne eventos que exacerbem ou desencadeiem lesões secundárias. Evitar complicações iatrogênicas. O que é isso, Pro? Coisas que venham a gerar uma sepse, porque aí é um paciente que já é encaminhado para UTI, ele está na UTI recebendo os cuidados. O mais importante é prevenir. Prevenir é o mais importante. Obrigada e a gente para aqui.